tendo em vista que a penalidade é a mesma para o artigo 165 e o artigo 65A, se você não está familiarizado com estes números, são artigos do Código de Trânsito Brasileiro que tratam da questão da lei seca. O artigo 65 trata da infração de dirigir sob efeito de álcool, ou seja, tem uma prova de que estava dirigido sob efeito de álcool. O artigo 65A, ele não tem prova de que a pessoa estava embriagada. Ela simplesmente se recusa a fazer os testes, como regra o teste do bafômetro, e aí ela é punida, tá bom? Então, tendo em vista que a penalidade é a mesma para o artigo 65 e o artigo 65A, qual tem mais chance de êxito na defesa quanto aos erros do AIT? Pergunta. A probabilidade de ter erro no AIT da recusa é maior? Olha só, essa é uma pergunta bastante comum, tá? Uma pergunta muito comum, e o que eu quero registrar com você aqui é o seguinte, tá? Preste atenção nessa pergunta, na leitura que deve ser feita. Porque eu poderia colocar aqui qualquer outro artigo, 165, 162, 180, 210, qualquer um. Tá? A pergunta ela é emblemática nesse sentido, e independe do que você vai colocar aqui. Então eu posso falar assim, ó, tendo em vista que a penalidade é a mesma do artigo X e do artigo Y, qual tem a maior chance de êxito na esfera de êxito na defesa quanto aos erros do AIT? A probabilidade de ter erro no AIT da recusa é maior? Não tem como saber. Não tem importância. Presta atenção nisso, tá? Isso vai te ajudar pra caramba aí no seu dia a dia. Não tem importância se é um AIT de recusa, se é um AIT onde a pessoa soprou o bafômetro, onde a pessoa estava estacionada em um local proibido. Isso pouco importa para fins de defesa. Isso pouco importa para fins de chance de êxito. Não existe isso de mais chance ou menos chance. O que existe, pessoal, preste atenção. O que existe aqui é a existência de erro no AIT ou... Deixa eu melhorar aqui, peraí. O que existe é o erro, aí sim, no AIT ou erro no processo, tá? É isso daqui que vai fazer a diferença. Erro no AIT ou erro no processo. Não interessa se é um AIT disso ou daquilo. Se os dois não têm erros, os dois estão perfeitos e não tem como você alegar nada. Agora, se no de recusa tem um erro e no AIT do bafômetro, que fez o bafômetro, não tem, você vai atacar aquele. Ah, mas o da recusa tem, tá perfeito, Paulo André. Mas o do onde a pessoa soprou o bafômetro não tem o nome do condutor. Então, primeira coisa, tira da cabeça esta questão de qual que é mais fácil anular. Não existe. O que existe é você analisar a existência de um erro naquele documento, que é a peça de acusação. Qual que é a peça de acusação no direito de trânsito, quando você está tratando de uma infração? É o auto de infração de trânsito. Ele é a peça de acusação. É contra ele que eu tenho que me insurgir como advogado, como especialista em uma defesa. Então, eu vou pegar aquela peça de acusação, não me importa qual é a infração, e vou fazer ali um checklist. Eu ensino muito você a fazer isso no CDZ, no recurso de mútuo começando do zero. Como você pega ali e faz um checklist, é um raio-x, onde todos os possíveis erros eu mostro para você onde você vai olhar. Ah, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, opa, achei um erro. Aí você vai atacar aquele erro. Ponto. Ah, Paulo André, sabe o que aconteceu? Eu fiz o checklist, mas o AIT, ele está perfeito. O AIT não tem nenhum defeito. Então eu vou falar para o cliente que eu não vou pegar o caso dele porque eu não tenho o que alegar. Calma, pode até ser que você não entre no processo, que você fale para o cliente, eu não tenho o que fazer aqui, não vou colocar o meu nome numa defesa em que eu sei que é um embromation. Não é. Você pode chegar a esse ponto? Pode, mas antes disso, você vai para um segundo passo. E atenção, tá? Atenção. Como é que eu vou parar um segundo passo? O segundo passo é, o AIT está perfeito? Tá.
Só que você vai lembrar que o AIT, atenção para isso, ele é um ato administrativo num conjunto de vários atos. Então eu tenho vários atos interligados, onde um desses é o AIT. Ele está perfeito? Ótimo, isolo ele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar todos os outros atos, porque eu vou analisar o processo como um todo. Então, pode ser que o seu AIT esteja perfeito, mas você verifique um erro no processo. Eu vou te dar um dos erros mais simples de acontecer e que acontecem até hoje. É a questão da expedição fora do prazo. Eu posso ter um auto de infração de trânsito perfeito, sem nenhum defeito, mas a notificação de autuação. Paulo André, o que é notificação de autuação? É aquela primeira carta que o órgão de trânsito vai te mandar dizendo que existiu uma infração, tá bom? Ele foi expedido fora do prazo. Então, eu não vou atacar auto de infração, até porque ele é perfeito. Eu vou atacar processo, tá? Eu vou aqui para esse segundo ponto e eu vou atacar o processo. E aí, o processo tem um problema e eu consigo. Então, independentemente de qual é a infração, eu consigo êxito porque tem um problema no processo. Ah, um 65, 65A, um 71, 72, um 7, não interessa qual que é. Eu tenho que ver é o erro. O auto de infração, ele é o mesmo para todas as infrações. O que vai diferenciar é a feitura pelo agente de trânsito, é a existência ou não de erro. E onde é que está a sua expertise? Onde é que está o seu diferencial enquanto profissional? O seu diferencial está em falar, ou melhor, está em dominar todas as técnicas capazes de olhar aquele problema, aquele auto e falar assim, opa, aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho como sair. Tá bom? Não esquece essa questão de qual que é mais fácil, qual que é difícil, porque isso não vai fazer diferença para você não.